Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja todos bem-vindos, seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos agora, fazer um momento diferente. Nós vamos aqui colocar um estudo e um esclarecimento da palavra de Deus. A nossa irmã Luzia Pereira dos Santos, ela que colocou nos comentários, assim, para que a gente possa usar um tema diferente. Então, a gente vai usar hoje um tema diferente a respeito do pedido da nossa irmã Luzia, né? Eu espero que ela possa assistir esse vídeo novamente. Então, quem assistir pode aí colocar aí para que ela possa assistir, né? E eu espero que ela assista porque é muito importante a presença dela nesse momento, né? Nesse encontro. Eu gostei muito do momento em que ela colocou, com todo o respeito, com toda, assim, como irmã. Então, eu considero, minha irmã, seja bem-vinda, né? Eu quero abrir esse diálogo, esse vídeo com você a respeito deste momento. É um momento muito bom, um momento que a gente vai abrindo-se as portas para a evangelização. Evangelizar é dessa forma, evangelizar é acolher o outro, evangelizar é sentir a presença de Deus no nosso meio, é sentir a força do Espírito Santo trazendo para nós conversão. A conversão, ela está na mudança das nossas atitudes do dia a dia, ela está na mudança do ódio para o amor, ela está na mudança da discórdia para a união, ela está na concórdia com nosso Senhor e nosso Deus, aceitando o nosso Senhor e nosso Deus como o único mediador ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, meu muitíssimo obrigado. E é nesse momento que eu também quero convidar a você que ainda não é inscrito para ir se inscrevendo e deixe aí os seus comentários à vontade. Quando a gente puder responder você, a gente vai estar respondendo, a gente vai estar comunicando, porque é a graça de Deus que tem que acontecer na nossa vida, é a nossa salvação que está aqui sendo colocada, sendo assim, de uma maneira exposta, para que a gente possa seguir um caminho certo, um caminho verdadeiro, que não está nas religiões, mas está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? E vamos então para as leituras, aonde vai estar: maldito o homem que confia em outro homem. Vai estar em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Você pode ir lá conferir na Bíblia. Também a gente vai refletir, sobre também esse tema. Tens duas nações no teu ventre, dois povos se dividirão ao sair de tuas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Vai estar também a passagem bíblica em Gênesis 25, capítulo 25, versículo 23. É sobre isso que nós vamos estar refletindo agora, neste momento. Vamos então invocar a Trindade Santa no meio de nós, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, que criou todas as coisas, o Filho, que salvou toda a nossa nação, e o Espírito Santo, que é nos dado como dom para que a gente possa ser salvo por Ele, Jesus Cristo. Então, a essa graça de Deus, aqueles que querem traçar o sinal da cruz, pode ser traçado, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Trindade Santa, Deus Trino, Deus Todo-Poderoso, que sempre vai nos conduzindo a este caminho. Esta imagem aqui é para abrir os nossos horizontes da nossa fé, que há somente um caminho, mas nós colocamos outro caminho, e esse caminho pode não ser o verdadeiro, Esse caminho
ele pode nos tirar do verdadeiro caminho que é Cristo Jesus. Então a gente vamos para a leitura, vai estar no profeta Jeremias, capítulo 17, versículo do 5 ao 7. Vai dizer assim: Eis o que diz o Senhor: Maldito o homem que confia em outro homem, que da carne faz o seu apoio, e cujo coração vive distante do Senhor. Assemelha-se ao cardo da charna, charneca, e nem percebe a chegada do bom tempo. Habitando o solo calcinado do deserto, terá terra salobra em que ninguém reside. Bendito o homem que deposita a sua confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse é o caminho. Espera aí, gente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, eu ainda acrescentei um pouquinho, né? Esse é o caminho, que o caminho é o próprio, esse último versículo. Bendito o homem que deposita a confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor, né? Então, a gente vai aí percorrendo este caminho. Todos nós que consideramos cristão, que consideramos crentes e consideramos evangélicos, precisamos estar neste caminho. Quem é cristão? Aquele que é batizado. Todos que são batizados se tornamos cristãos porque seguimos o caminho de Cristo. Crentes, aquele que crê, aquele que confia, aquele que deposita a sua confiança no Senhor. Esse é crente. Evangélico, aquele que vive o Evangelho, aquele que deixa que o Evangelho, as palavras do Santo Evangelho, transforme ele em uma nova criatura, em uma criatura dócil, em uma criatura de coração aberto, acolhedor, uma pessoa humilde, uma pessoa que possa aprender a silenciar e a ouvir, aprender as coisas como o próprio Evangelho vai mostrando. E assim ele pode ser o próprio Evangelho na sua conduta do seu dia a dia. Então esse pode ser Evangelho. Evangelho é todo esse, que crê e vive o Evangelho. Então, Jeremias, ele vai falando disso, ele vai mostrando, né, um caminho que o homem vive um caminho diferenciado. Ele acredita de que nele mesmo, na própria carne, no seu próprio ego, né? E aí, quando ele faz isso, ele começa então a passar mensagem para outras pessoas. Muitas vezes nós ouvimos essas palavras, né? Provérbios, que vai dizer assim, o poder, querer é poder. Querer é poder. Quando eu quero, eu posso. Basta eu querer e basta eu ir atrás dos meus objetivos. Eu estou tirando Deus aí do contexto da minha vida. Eu estou confiando em mim, eu não estou confiando em Deus. Então, isso é o que o próprio profeta vai dizendo: maldito o homem que confia no outro homem. Esses provérbios vêm de si próprio, né? Ele próprio se tornou um grande egoísta e fugiu do, da, do caminhar com Cristo. Tomou uma nova direção. Então a gente vê no Provérbios também dizer que
A voz do povo é a voz de Deus. Quer dizer então que Deus não tem voz própria. Deus não conduz as nações, é as nações que conduz Deus. Nós podemos não mudar, porque nós podemos mudar Deus. A gente tira todo o poder de Deus e vai transmitindo para nós mesmos. E a gente vai tendo toda essa confiança. E tem muita gente que tem confiança, né? Cristão mesmo que lê a Bíblia e tem toda essa confiança, que tem toda essa designação em si próprio, em dizer que poder é querer, e dizer que a, a voz do povo é a voz de Deus. Está completamente aí, vivendo um, um falso caminho, um falso Deus, um caminho de idolatria. O caminho que nós devemos caminhar é que nas dificuldades da nossa vida, Deus caminha conosco. Nos meus objetivos, nos meus querer está à frente de Jesus Cristo. Se Ele quer, Ele vai me dar. Se Ele não querer, eu vou me conformar com aquilo que Ele tem para mim, porque é o melhor. Eu não posso querer algo simplesmente por querer, sem a permissão do meu Senhor, do meu Deus. Eu preciso me colocar diante do Senhor, para que Ele possa, então, fazer com que os meus projetos, os meus sonhos, o meu querer, se torne o querer de Deus. Assim eu me conformo e me consolo na vontade e no desígnio de Deus. Aí a gente vai também percebendo que no caminhar hoje em dia, estão muita gente até profanando os lugares sagrados, seja dentro das igrejas evangélicas, né? Eu às vezes chamo de protestante, né? Vocês podem me perdoar por isso, mas é como Lutero se colocou, né? Assim. E aí então, mas a gente vamos assim adaptando melhor as palavras para que a gente não ofenda ninguém com as palavras, né? Temos que estar consciente disso, de que os evangélicos também estão sofrendo as mesmas coisas, né? Do mesmo jeito que os padres erram, os pastores também erram, porque todos eles são seres humanos, pecadores, como qualquer um de nós. Eles podem nos levar a caminho certo em direção a Cristo? Sim, pode. Eles podem nos desviar dos caminhos, do caminho verdadeiro que nos leva a Cristo? Sim. Tanto o padre como também os pastores. Então a gente vai assim deixando ser conduzido nesse momento da palavra que vai também trazendo para nós o momento em que aconteceu duas nações. E aqui a gente vai ver as nações que foi então assim formada. No livro de Gênesis 13, a gente lê, a gente vai ver ali toda ali uma formação de uma amizade, de um comportamento verdadeiro de irmão entre Ló e Abraão, sobrinhos e tio. Eles viveram um momento grandioso na sua caminhada, mas chegou em um certo caminho que eles tiveram que dividir-se, tiveram que separar, porque houve contendas, houve então ali momentos de briga, momentos de discórdias e que houve a separação. Assim a gente vai vendo que essas separações, essa
duas nações, ela vem caminhando de um longo percurso da história da humanidade. Quando então Ló procura o caminho de Sodoma e Gomorra e Abraão toma caminho ao contrário, o próprio Deus, quando vai destruir Sodoma e Gomorra, avisa Abraão e Abraão intercede pelaquele povo. Olha só, como Abraão então não queria que destruísse aquela cidade, como Abraão tentou. E será que nós também fazemos como Abraão? Será que nós também tentamos salvar o povo perdido que estão perdidos? Então é por isso que nós precisamos também ser esse que leva, bendito o homem. Então a gente tem que ser então esse homem bendito que mostra o caminho. Porque nós também temos que mostrar o caminho. Nós também temos que interceder por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão já em um caminho que já não tem salvação mais, porque eles não estão no caminho da salvação em Cristo Jesus. E eles precisam, assim como Abraão intercede, ele não conseguiu, mas de lá ele tirou Ló e as suas duas filhas. Não conseguiu tirar mais do que isso, mas ele tentou. E é assim que nós temos que fazer. Se nós conseguirmos, trazer pelo menos um só para um caminho verdadeiro em Cristo Jesus, a gente tem a graça de ser bendito. Bendito aquele que mostrou o caminho em Cristo Jesus e que não foi egoísta só para si. Né? Então o que aconteceu? Que houve ali essa salvação. Ló foi para as montanhas morar em cavernas. Então as suas duas filhas fez ele cometer um grande pecado. Né? Ali ele gerou filhos da sua filha mais velha e da sua filha mais nova. A confiança que às vezes nos tira, né? Maldito homem que confia no próprio homem, é às vezes quando leva a gente para o erro. Seja ele até mesmo da família, seja ele até mesmo momento de sangue, né? Filhos de sangue. Quantas vezes a gente vê irmão, né, se unindo com outro irmão para tirar a vida do próprio pai, para tirar a vida da própria mãe, né? Quando a gente vê outra pessoa se unindo a outra para tirar a vida de outro, né? Vai, busca, ali ele não tem coragem de tirar a vida da outra pessoa, mas ele busca, né, para que a outra pessoa faça isso por ele. Ele está levando a pessoa à condenação, a cometer um pecado gravíssimo, assim como as filhas de Ló cometeu. Houve então ali essa geração amonitas e a geração moabitas. Os moabitas então se tornou um povo inimigo dos israelitas. E a gente vê isso no caminhar de toda a Bíblia ali. Né? Tem muitas passagens da Bíblia que vai falar dos moabitas. Só que dentro do povo moabita existia uma mulher chamada Ruth que decidiu então seguir a sua sogra Noemi. Que então ela agradou tanto o coração de Deus porque ela seguiu, ela confiou. Bendito o homem que indica o caminho. Então, ela seguiu o caminho da sua sogra, ela confiou na sua sogra e ela gerou então ali descendente de Davi, descendente do próprio caminhar com Deus. Antes disso, para que a gente possa compreender essa graça, vai estar essa passagem, vai estar falando de Ruth, na própria descendência de Jesus Cristo, no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Mas Mateus também vai lembrar que antes disso, houve também, quando Josué foi tomar a cidade de a cidade de Jericó,
Ali havia uma prostituta, aonde eles confiaram, aqueles mensageiros que foram olhar as fraquezas daquela cidade, confiaram nessa mulher. E essa mulher era pagã, essa mulher não era israelitas. Mas como ela confiou em Deus, olha só a transformação. Ela ouviu falar que Deus ia entregar aquela cidade na mão dos israelitas. E ali estavam os israelitas. E ali estava onde ela ia confiar. E ela confiou a esses israelitas, aonde ali ela foi salva, ela e a sua família, e ela também teve a graça de prosseguir no caminho da, da descendência de Jesus Cristo. Podemos conferir isso no livro, aliás, no livro não, no primeiro capítulo ali do Evangelho de Mateus. Eu esqueci qual era o nome da mulher. Outra mulher que mostrou também o caminho para Judá, né? Eu também esqueci o nome dela agora, não me lembro. Mas aí a gente vai ler lá, a gente vai vendo, a gente vai pegando e vai pesquisando e vai assim tentando estudar, porque a gente não pode também querer um estudo pronto, acabado. É preciso também a gente ter a nossa própria estudo, a nossa própria vontade de querer conhecer a Bíblia, de querer conhecer essas histórias, né? Então essa mulher, Judá, filho de Jacó, eh, escolheu para ser mulher do seu filho. Só que o seu filho, ele então morreu. Tinha também aquela toda aquela tradição onde onde o irmão mais velho casa com a mulher e não tem filhos, o irmão mais novo tem que casar com ela e assim até ela ter o filho. Quando ela ter o filho, acaba-se ali então o direito de o irmão mais novo casar com ela. Só que ela casou com o segundo irmão, o irmão também morreu e não deu filho para ela. Então Judá prometeu o mais novo, o caçula. Só que ele não se cumpriu. Ele fugiu do caminho, ele parou, ele desviou, né? Então ela mostrou o caminho para ele, como quando ele também ficou viúvo e que então foi para a cidade onde ela estava. E olha só, ela mostrou uma conduta de que o caminho era aquele, caminho que a gente precisa prometer. Se eu prometo, eu preciso cumprir. Só que nós não conseguimos prometer e cumprir, principalmente quando a gente promete as coisas para Deus. Quando nós prometemos para Deus, é difícil cumprir, a gente não consegue cumprir. Judá, filho de Jacó, descendência tão grande, um nome tão grandioso, ele não conseguiu cumprir a sua palavra, ele não cumpriu. Então essa mulher, ela se tornou ali uma fonte de que pode nos mostrar que o nosso sim tem que ser o nosso sim, o nosso não. Se a gente não tem condições de dizer o nosso sim, podemos dizer o nosso não, porque somos fracos, somos pecadores, somos assim inacabados, somos inacabados e a gente somos ainda modelado pelo nosso Senhor e nosso Deus até o dia da nossa morte. Só quando nós morremos que aí a gente vamos se tornar acabados, porque aí a gente vai ter a vida eterna em Cristo Jesus, aqueles que permanecer firme sobre a sua palavra. Então, pois bem, essa mulher, ela se coloca, se veste como prostituta e aí então tem um filho de Judá, mas em troca ela pede algo que ali mostre para ele que o filho dela ele é o pai
Então, quando ele, ali com todo o direito, naquela época, de denunciá-la a ser pedrejada até a morte, então ele toma essa atitude de querer pedrejar ela até a morte. Olha só, como nós somos egoístas e que às vezes a gente aponta o dedo para o outro e a gente condena o outro. Então essa mulher, ela mostra as provas de que o pai do filho dela é o próprio acusador. É o próprio que está acusando ela à morte e também ao seu filho. Quando ele então percebe, ele volta atrás e toma como esposa, onde ela também entra na descendência de Jesus Cristo. Assim vai mostrando para a gente que só há um caminho. Só há um caminho, não há outro caminho. E a gente tem que procurar esse caminho. Quando então a gente vai percebendo, a gente vai chegando então a outra mulher que foi escolhida para ser a mãe de nosso Senhor e nosso Deus, Maria Santíssima. Por que então a gente coloca ela como Maria Santíssima? Não é querer idolatrar Nossa Senhora, não. É dar o respeito a Deus Pai Todo-Poderoso. Por que a gente chama ela imaculada, que não teve pecado nenhum, que não teve o pecado original? É exatamente por isso, porque se eu dizer a você que Maria, que na sua simplicidade, que na sua busca a Deus, foi escolhida pelo próprio Deus. Ela foi escolhida pelo próprio Deus para gerar o próprio Jesus Cristo. E se eu dizer que ela tem o pecado original, eu também tenho que dizer que Jesus Cristo tem um pecado original, porque Jesus Cristo gerou no ventre de Maria. Dá para compreender a real situação de que se eu dizer que Maria tem um pecado original, eu também tenho que falar que Jesus tem um pecado original. Porque a mulher, quando ela gera o seu filho, ela doa o seu sangue, ela doa tudo. Mas aí a gente pode falar, mas os pais de Maria era pecador, tem um pecado original. Sim, tem. Ele tem um pecado original. Mas se o próprio Deus ia nascer de Maria, ela tinha que ser sem pecado. Ela não podia ter pecado. O pecado de Maria poderia ter depois do seu sim ou do seu não. Como ela diz o seu sim, ela se doou, ela se entregou, ela então permaneceu sob a graça de Deus. Por isso a importância de a gente dizer o nosso sim, sim, o nosso não, nosso não. Ela não se importou de que José poderia fazer o mesmo que Judá, denunciar ela e ela ser apedrejada até a morte. Ela não importou com isso. Ela não importou com as coisas que as pessoas pensou sobre ela. Acha que não pensaram e acha que não pensam até hoje? Acha que não pensam que ela teve outros filhos? Acha que não pensam que ela também é uma mulher qualquer? Ela é uma mulher escolhida por Deus. Está na Bíblia isso. Quando o anjo vem até Nossa Senhora, ele vai dizer: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, eu tenho que obedecer o que eu estou lendo. Que eu estou lendo, eu tenho que deixar a palavra me seduzir nesse meu sim, que eu tenho que dizer ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Eu tenho que dizer o meu sim, o meu sim. Então eu preciso viver esse sim, em acreditar que o próprio Deus a escolheu, que o próprio Deus, com seu poder, porque eu acredito no poder de Deus, que ela gerou sem pecado original. Porque o próprio Deus vinha gerar-se nela. E ela viveu esse momento. Olha só,
Quando ela foi até Isabel, né, ela foi às pressas e a gente contempla isso, tudo isso é contemplado no texto. A gente reza o Santo Terço vivendo essas passagens bíblicas. Tudo é bíblico. O texto inteiro é bíblico, que vai fazendo a gente atravessar esse caminho de salvação, esse caminho que é Jesus Cristo, né? Então, veja bem, nesse caminhar que Maria foi, ela ficou lá ajudando Isabel. José estava fora. Quando ela voltou grávida. E aí, o que aquele povo começou a falar dela? Hum? Como o povo agiu com ela? Ela não se importou. Ela simplesmente deixou que Deus agisse na sua vida em plenitude. Ela não importou o que o povo falou, ela não importou se ela fosse apedrejada, ela não importou com nada disso. Ela só disse ao anjo: Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a vossa palavra. Foi esse sim que ela deu, né? Então, esse sim trouxe o nosso Salvador. Aí então a gente vê as duas nações. As nações que acreditam e as nações que não acreditam, né? E os homens que levam a falar de que Maria teve mais filhos, mas não crê no evangelho em que se Jesus, ele vai dizer no evangelho que ele é o filho único de Deus, Pai Todo-Poderoso. Se ele é o filho único nos céus, ele não pode ser aqui na terra. Aí Deus seria mentiroso? Se ele é filho único no céu, ele precisa ser filho único aqui na terra. Se Deus gerou no ventre de Maria, não podia ali gerar nenhum pecado. Não podia gerar ali a relação sexual do casamento. Haveria ali um respeito muito grande, porque o próprio Cristo gerou ali dentro. Há uma divindade grande porque é Cristo que foi gerado ali. Não é para ser qualquer um, não é para então ali profanar o nome de Jesus. Olha só o que o próprio Deus disse a Moisés: tirais a sua sandália onde a terra que pisa é santa. Imagina aonde foi gerado Cristo Jesus. Como deve ser? Então, minha irmã, eu espero ter conseguido levar você às profundezas da palavra de Deus. Trazer a você todo esse mistério de quem salva é Deus. Maria é apenas a plenitude da palavra, é aquela que viveu o seu sim, sim, não importou com nada na vida. Por que que eu, ao pregar a palavra, eu não vou desviar da palavra? Eu preciso me aprofundar na palavra. Eu preciso tirar esse sentido de idolatria das pessoas em que possa idolatrar Nossa Senhora. Há quem idolatra, pode ser que tenha sim. Porque pode dizer a ela, eu adoro Maria. Não, a gente não pode adorar Maria. A gente tem que adorar somente Jesus Cristo, o seu Filho. Maria é o caminho que a graça de Deus veio por nós e que mostrou verdadeiramente o amor de Deus para conosco. Então é assim que a gente encerra hoje aqui esse momento e eu quero dizer a vocês que precisamos ser bendito
Bendito aquele que leva as pessoas a Cristo Jesus. Bendito aquele que seja intercessor, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão confundidos. Maldito aqueles que leva o homem à idolatria. Maldito aquele que tira Cristo da vida das pessoas e coloca Deus falso. Maldito aquele que confia em si mesmo. Maldito aquele que se tenta realizar todos os seus sonhos em si próprio. Assim é a palavra que foi dita hoje para nós. Que o nosso Senhor e nosso Deus possa mostrar o caminho de sermos benditos, de viver esse caminho que nos leva a Cristo Jesus, a nossa salvação. Quero fazer um convite a você, minha irmã. Permaneça conosco. Ouve a palavra, vai ouvindo a palavra, vai deixando a palavra tomar conta do seu ser. Não é por religião, não é por religião, mas sim por ser agraciado pela divindade do nosso Senhor e nosso Deus. Somente isso. Muitíssimo obrigado. Tá? De coração. Que o nosso Senhor e o nosso Deus nos conduza e que a gente possa viver esse momento de graça, de fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Senhor e o nosso Deus, que para sempre seja louvado. E até o próximo encontro, fique na paz. Que o nosso Senhor e o nosso Deus vai nos conduzindo e a gente vai vivendo esse caminho. A graça.